Olá, seguidores. Não sei se você me ouve de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Se super feliz da vida, daqueles dias que a gente não consegue nem dormir de tanto feliz, ou naqueles dias em que você não conseguiu dormir porque alguma coisa está afligindo você. Eu diariamente, você me ouve através da rádio difusora e também rádio Tibeira. Apresento o programa nas duas emissoras. Mas a gente chega no momento da vida, eu estou completando 67 anos esse ano de 2025, e começar a perguntar qual o sentido da vida. Para que vale acordar às 4h20 da manhã todo dia e falar numa rádio? Para quê? Qual é o impacto que isso provoca nas pessoas? A gente faz programa de música e a gente faz programa também de utilidade pública e de jornalismo. Comecei a me fazer a pergunta, afinal de contas, para que serve isso? Acordar tão cedo, sabendo que você já se aposentou já faz 6 anos e continua acordando cedo para trabalhar. Já me fiz essa pergunta várias vezes e o que me ocorre é que, de alguma forma, o que a gente faz vai impactar as pessoas. E o meu desejo, cada vez que faço um programa ou cada vez que falo, agora mesmo, quando estou me dirigindo a você através do canal da internet, eu fico pensando qual é o impacto que isso pode provocar em você. Lembro-me de a frase de um homem num congresso desses congressos holísticos, em que ele disse que a gente empurra uma árvore e embala uma estrela. Lembro também de Gonzaguinha, quando disse que toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. Talvez por isso eu acordo sempre com a ideia de que aquilo que eu vou falar naquele dia pode de alguma forma impactar as pessoas, e eu espero que isso possa impactar de forma positiva. Nem sempre a gente acerta, tem dia que talvez as palavras não sejam as mais adequadas, mas pelo menos a gente busca não a perfeição, mas se melhorar a cada dia. E eu desejo nessa minha fala que você, talvez me ouvindo, talvez não entenda o que eu estou querendo falar agora, mas de alguma forma isso possa impactar você, para que você também abra espaços dentro desse espaço de mídia que é a internet, para deixar registrado também suas inquietações. Alguns, ao longo dos anos, lembro daqueles homens nas cavernas, faziam os seus riscados quebrando pedras, macerando e formando tintas para fixar de alguma forma, inconscientemente ou não, alguma coisa que estavam fazendo naquela época, fazendo registros. Por isso, nesses tempos, repito, de idade mídia, eu estou aqui a desejar que aqueles que me ouvem agora, talvez daqui a 30, 40 anos, 50 anos, não sei quanto tempo vai durar esse tipo de mídia, mas que comecem também a se perguntar qual o sentido da vida. Para que uns cantam? Para que uns escrevem livros? Para que uns resolvem criar coisas mirabolantes, festas, discos, músicas, poesia? Qual o sentido disso? Há muitos anos atrás eu comecei a me perguntar para onde vai a minha voz, por exemplo. Nunca acreditei na ideia de que a minha voz se perde. Mas eu não estou falando de uma gravação como essa aqui que estou fazendo agora, não. Você já se perguntou para onde vai a sua voz? As ondas que são levadas através do ar vão para onde? Onde elas finalizam? Existe um local? Eu li Teilhard de Chardin, francês, jesuíta, que foi quase excomungado pela Igreja Católica. Se tivesse na época por exemplo, da Santa Inquisição, ele talvez seria levado para uma fogueira. Ele começou a abrir meus horizontes e foi uma das coisas que me marcou bastante ler O Fenômeno Humano de Teilhard de Chardin. Eu indico para quem é de comunicação, leiam Teilhard de Chardin. O próprio Pierre Levy, um dos craques, né, dessa área de comunicação, ele se baseia muito nos estudos de Chardin. Ele diz que tudo que sobe converge. Os antigos diziam que existe um espaço
onde tudo é guardado, o que a gente pensa, que a gente fala, os nossos gestos, os nossos atos, que seria chamado de a caixa. E Teilhard de Chardin diz que tudo que sobe converge. Depois de ler Chardin, eu comecei a fazer minha oração, principalmente no início da manhã, antes de entrar em rádio, fazer meu programa. Eu faço uma oração pedindo para que eu possa acessar esses conteúdos da humanidade que estão guardados em algum lugar, e eu não sei onde, nem sei como, mas eu sei que estão guardados de alguma forma, para que os meus pensamentos humildemente possam acessar esse conjunto de coisas que os seres humanos fizeram ao longo de milhares de anos, para que isso possa de alguma forma me inspirar nas minhas palavras no rádio. E sabe de uma coisa? Eu não estou querendo aqui falar de religião, não. Estou falando de neurociência. Neurociência. Eu estimulo meu cérebro para que de alguma forma eu possa acessar conteúdos que estão em algum lugar, porque não se perdem os conteúdos que estão aqui. E olha, ao ligar o microfone de qualquer emissora de rádio que eu trabalhei, foram várias ao longo desses anos, as ideias chegam com facilidade para mim. É como se elas viessem numa tela que já está com as coisas mais ou menos organizadas, e eu vou verbalizando isso através da minha fala nos programas de rádio que tem acontecido ao longo de 43 anos. E eu pergunto para você, para que esse papo aqui não fique mais longo, são apenas inquietações do que eu chamo de fragmentos de uma alma inquieta. Você se preocupa com o que você fala? O impacto que isso pode provocar no que o seu aperto de mão, ou a ausência de um aperto de mão, ou o seu silêncio que isso pode provocar ao seu redor? Considerando, volto aqui a frase de Gonzaguinha, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. Eu li um livro também na minha adolescência, indo para a fase adulta, Um Homem Nenhum é uma Ilha. Então, sabendo que nós não somos ilhas, e que nós, ao empurrarmos uma árvore, nós embalamos uma estrela, eu acho que nós deveríamos pensar mais nisso, naquilo que a gente faz, como é que o nosso comportamento afeta as pessoas ao nosso redor. Ultimamente, eu tenho lido sobre Tesla, e Tesla já se preocupava com o fato de que quando a gente pensa, olha só, o nosso pensamento pode impactar o ambiente onde nós estamos. E ele já se preocupava naquela época de criar um tipo de equipamento que pudesse medir, que pudesse captar os pensamentos. Às vezes você entra numa sala e diz assim, poxa, mas o clima aqui está pesado. Você nem sabe por que fala aquilo, mas talvez os pensamentos que permanecem ali naquele local ainda estejam gerando energias que a gente ainda não sabe direito. Platão dizia que nós somos o que pensamos. Há tanto tempo ele dizia isso. E hoje, tantos anos depois de Platão, eu posso dizer que aquilo que nós pensamos cria uma energia em volta da gente que nós ainda não sabemos direito. E isso pode impactar pessoas ao nosso redor. Pode parecer uma loucura minha. Eu estou falando isso no dia 22 de agosto de 2025. Mas eu sei que no futuro, a gente inclusive vai poder medir os pensamentos que estão em volta da gente. Por enquanto é só uma possibilidade. Eu não sei nem porquê, mas eu acredito que isso é possível. Muito obrigado por acompanhar isso que eu chamo de fragmentos de uma alma inquieta. Eu sou Robson Júnior, radialista, um curioso, principalmente um curioso. Eu acho que a curiosidade marca a vida da gente. Não aceite apenas que as pessoas digam, não, isso aqui é porque é. Não, tenha a curiosidade de ir atrás, checar essas informações. Eu passei a minha vida inteira fazendo exatamente isso, checar a informação. Muito obrigado e até o nosso próximo momento nesses fragmentos dessa alma inquieta. Obrigado por me acompanhar.